Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcos Queiroz e estou aqui para mais um vídeo de Pensando Alto, que é daquele quadro Teologias Particulares, e já falamos do Deus de Descartes, já falamos do Deus de Spinoza, agora falamos do Deus de Santo Agostinho, agora vamos falar do Deus de Fernando Pessoa. Ele não tem muita coisa assim falando sobre Deus especificamente, mas em algumas obras ele tem algumas citações, algumas frases especiais, e ele sendo um teosofista, tradutor de vários livros de teosofia, alguns que eu tenho aqui inclusive, ele tinha uma visão de Deus bem próxima do que é o pensamento teosófico, certo? Então, logo depois da vinheta vocês vão ver isso aí. Então, joia? Como eu disse a vocês, Fernando Pessoa, com todas as suas várias personalidades específicas, ele escreveu várias obras, mas também traduziu obras de teosofia e tinha uma visão bem clara de Deus, né, a percepção dele, e em algumas frases bem fortes, bem determinadas, ele falava sobre Deus, a visão dele de Deus. A primeira frase que eu queria citar dele é: haja ou não deuses, deles somos servos. Nessa frase a gente pode ver duas coisas aí. Primeiro, ele fala de deuses, né? Então, mesmo sem necessariamente ser considerado um politeísta, né? Porque ele acreditava em um Deus, mas também tinha aquela visão enoteísta, né? Da ideia da existência de um Deus que tem como auxiliares uma hierarquia angelical, uma hierarquia espiritual que traz a possibilidade de manifestar sobre nosso plano mais denso, todas as realidades, e também nos planos mais sutis, nos quais nós atuamos também, e dos quais nós fazemos parte enquanto seres emocionais, seres mentais, seres intuitivos, espirituais, etc. Então, a atuação de Deus em vários planos, e quando ele diz assim que, havendo ou não deuses, ele de certa maneira também está dizendo a gente que pode ser que eles não sejam considerados deuses, sejam considerados anjos, devas, gênios. A depender da cultura, podem ter nomes diferentes, e se considerar que Deus é apenas um ser supremo, elevado, superior a tudo, como muitas religiões pregam, a gente talvez não possa nem considerar essas entidades todas como os deuses, caso a gente não queira ser considerado como politeísta, né? Então, ele fala de haja ou não deuses, né? Nós somos os seus servos, nós estamos aqui como participantes desse processo, e de certa forma ele também está querendo dar a entender aí a ideia que ele traz, né, na visão dele teosófica, de emanacionismo, né, de que nós somos também emanação de Deus e somos servos, somos parte dele. É como se nós fôssemos braços atuando, né, conforme o plano divino, conforme a realidade que Deus traz para a gente realizar no mundo, né? Outra frase que ele diz, que é muito interessante também, é: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Na verdade, a vontade divina está presente, né? A primeira força, a primeira emanação, o primeiro raio, né? A vontade, né? O homem sonha porque o homem, de certa maneira, não consegue ter uma percepção, ele encarnado, ele atuante, né? Ou com toda a condição integral que ele tem, ele vai ter vislumbres dessa realidade divina, e sonhando é uma alegoria, uma forma de a gente entender que é a maneira que ele tem de conceber, de entender, de entrar em contato com essa realidade divina. E ele sonha com esse plano, ele sonha com as realidades. Se a gente recorrer a Jung, a gente vai saber que a nossa natureza, a natureza da nossa psique, ela traz nos sonhos vários recados, várias mensagens, e essas mensagens são dentro de uma perspectiva divina, obviamente, porque se a gente acredita num universo que é regido por esse Deus, né, então a gente não poderia deixar de incluir esta realidade da nossa atuação sobre ele, né? E no caso, se a gente tem a ideia de Deus como um ser que cria, que pensa, que concebe, que faz um plano, né? E que é aquele que tem a vontade, é aquele que quer, né? Que nós sonhamos com esse querer, com esse plano divino, etc., cabe-nos somente realizar, dar cumprimento, e a obra se realiza, a obra se cria, a obra se realiza a partir desses servos
que somos nós e de todos os outros servos da hierarquia angelical, da hierarquia dévica. A hierarquia dos anjos, a hierarquia dos seres elevados, dos vários deuses de algumas mitologias, de alguns panteões de certas religiões, né? Incluindo entre esses seres também vários panteões de religiões diversas e da religião, né, da mitologia egípcia, da mitologia hinduísta, budista, etc, etc. Bom, eu tenho aqui que dizer a vocês que neste livro que está servindo para a gente como base para trabalhar sobre as teologias particulares, tem um capítulo que é justamente sobre o Deus de Fernando Pessoa. Nesse livro ele fala ele tem um texto que é a visão de Deus dentro da perspectiva de Fernando Pessoa, que eu acho importante passar para vocês, que eu diria que é o principal, né, o elemento principal do que está sendo abordado aqui, da visão de Deus por Fernando Pessoa. Ele diz o seguinte: Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Às vezes usa a raiva para que possamos compreender o infinito valor da paz. Outras vezes usa o tédio quando quer nos mostrar a importância da aventura e do abandono. Então aqui, em primeira instância, ele já fala da raiva e do tédio, duas coisas que poderiam ser consideradas opostas, porque considerando que uma nos traz uma energia, uma motivação, um momento de garra para fazer as coisas, e a outra nos faz parar, apaziguar e até refletir em alguns momentos, né? Quando as coisas não estão nos motivando, o que é que a gente precisa fazer para motivá-las, para nos motivar a fazer as coisas. Então, essas são mensagens que acontecem na nossa própria natureza da psique, na nossa própria realidade humana, no modo de a gente sentir, de agir, de pensar, né? E em seguida ele diz: Deus costuma usar o silêncio para nos ensinar sobre a responsabilidade do que dizemos. Às vezes usa o cansaço para que possamos compreender o valor do despertar. Outras vezes usa a doença quando quer nos mostrar a importância da saúde. Então o silêncio, o cansaço, a doença, continuando as várias formas de expressão que ele está colocando aqui de Deus, né? Então, neste silêncio a gente pode talvez buscar os mundos em que nós vivemos em paralelo e que muitas vezes achamos que é um mundo especial, fantástico, diferente, distante, mas o mundo emocional, o mundo mental, o mundo intuitivo, o mundo búdico, esses mundos todos que o Fernando Pessoa acredita muito por ser teosofista, esses mundos estão aí coexistindo conosco e a gente, num silêncio que a gente realiza, que a gente faz, numa meditação, num êxtase, a gente consegue alcançar esses planos mais elevados, nos aproximando de Deus. Então ele fala a gente através destes caminhos, né? Justamente porque neste momento é que nós estabelecemos uma comunicação e conseguimos ouvir a voz de Deus, que o tempo inteiro está nos emitindo, nos transmitindo, e nós é que não ouvimos porque não estamos devidamente silenciosos para que esta mensagem chegue. Às vezes também o cansaço nos faz isso, porque a gente, no momento de um descanso, a gente apazigua mais, né? A gente está muito cansado, ativo, agitado, e aí a gente cansa, e aí nesse cansaço a gente se rende a muitas coisas, se rende a muitas realidades que às vezes a gente não deixa acontecer a nós, e acontecendo a gente acaba tendo vislumbres também muito interessantes. Por isso que muita gente diz que, por incrível que pareça, fazer exercícios físicos ajudam a gente não só pela atividade física, a energia que é provocada, como também pelo momento de repouso que é necessário ter depois e que nós realizamos até por necessidade mesmo, por necessidade corporal, e isso acaba nos ajudando muito também a fortalecer nossa conexão com o divino. Mais adiante, na última sequência, ele diz: Deus costuma usar o fogo para nos ensinar sobre a água. Às vezes usa a terra para que possamos compreender o valor do ar. Outras vezes usa a morte quando quer nos mostrar a importância da vida. Então repare que quando ele fala que o fogo se contrapondo, né, o fogo se contrapondo à água, ele está de alguma maneira mostrando como uma inibe a outra, como são coisas opostas dentro da visão mais física, dentro dessa relação direta de polaridade aí. A gente vai perceber que
ele está se referindo de uma maneira mais esotérica, né, o fogo, né, relacionado a um elemento, né, relacionado à intuição, relacionado a um ímpeto, a energia de ação e tal, que a gente encontra isso tanto na alquimia como na astrologia, e o elemento água, que está associado à emoção. Então, muitas vezes, a gente fazer transcender aquelas emoções, fazer com que elas possam nos conectar com o divino. E é interessante que ele não colocou aí a polaridade mais clássica que existe, né, que é entre o fogo e a terra, que seria dizer assim, em relação à intuição e à sensação, aquela que a gente vê em Jung, claro, porque essa oposição estabelece uma realidade consciente e inconsciente, né, e que muitas vezes faz com que a gente considere a polaridade oposta como uma função inferior que nós não temos acesso muito diretamente, né? Então, dentro da perspectiva junguiana, vocês podem perceber que existe uma função auxiliar que estaria intermediária entre as funções opostas, e nesse caso cabe muito bem a relação que ele fez do fogo com a água, porque se a gente quer transcender da sensação para o fogo, da sensação para a intuição, né, da terra para o fogo, a gente tem que passar, né, pelo sentimento, pela água, né? Porque nesse momento a gente tem uma outra função que acaba sendo secundária, que nos faz ligar, conectar, né, sem que haja assim um bloqueio por conta de ser algo que parte da sombra e vai direto para o consciente. Então, é interessante perceber aí que nessas polaridades, nessa enantiodromia, que é um termo que vem de lá de Heráclito de Éfeso, né, o filósofo que trabalhava muito esse conceito de coisas opostas que são compensadas e que de alguma maneira, assim como num termômetro a gente tem o calor e o frio fazendo parte de um mesmo conceito, que é o conceito de temperatura, a gente pode ver que essa conexão de uma polaridade com a outra vai se dar por esse processo, né, esse processo de caminhada de um oposto para outro, de oposto complementar, de consciência, complexo opositorum, que é o termo que Jung usa, né? E a gente, aqui, analisando a perspectiva de como ele considerava, né, o Fernando Pessoa considerava a visão de Deus. E ele também fala aqui, por fim, de terra e ar como dois elementos também importantes, que é uma participação manifesta de Deus dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa natureza, porque é justamente a sensação e o pensamento. Como a gente depende da sensação para os pensamentos e como o pensamento pode também influenciar nas nossas percepções, nas nossas realidades. Então, nessa conexão divina, a gente precisa trabalhar estes elementos, estes conteúdos, né, do nosso psique, e Fernando Pessoa trouxe muito para a gente isso, e tudo com base, de certa maneira, nos conteúdos que ele já tinha de livros que ele traduziu, livros que ele leu, livros também que ele escreveu, né, e quase todos eles em forma de poesia, mas trazendo uma visão de Deus muito mais artística e muito teosófica também, né, para que a gente possa compreender por outros vieses, por outros caminhos, por outras instâncias, esta percepção do divino dentro de nós. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Se gostaram deste vídeo, por favor, apertem aí o like, se inscrevam no canal, façam comentários e apertem o sininho para poder também sempre estarem sendo notificados de vídeos como esse que a gente tem aqui no canal, ok, gente? Então, até o próximo vídeo.